Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da Escola Bíblica Palavra Viva. Vamos hoje para a nossa lição número 2 do nosso curso Em Cristo, um estudo da carta aos Efésios. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A leitura de hoje será Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E Josué 3, 8 a 17 é a nossa leitura básica para que a gente possa desenvolver esta aula. Duas vezes nessa epístola, Paulo espontaneamente rendeu louvor e adoração a Deus pelas verdades maravilhosas que ele contemplava. O primeiro hino de adoração encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 3, e o segundo em Efésios 3, 20 e 21. O trecho entre os dois hinos de adoração é a parte doutrinária, e a contemplação dessas verdades leva o apóstolo a adorar a Deus com essas palavras: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aprendamos algumas verdades desse versículo. Eu gosto muito desse versículo, já falei que esse versículo é o texto base para todo o seminário de prosperidade bíblica, as 4 chaves que abrem as janelas do céu. Temos ensinado essas verdades tremendas sobre a prosperidade verdadeira, não a teologia da prosperidade, mas a prosperidade que vem de Deus e que tem como objetivo nos capacitar a sermos participantes da expansão do reino de Deus e da pregação do Evangelho. Então, eu tomo por base Efésios capítulo 1, versículo 3. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é quem é o autor das bênçãos. Deus nos tem abençoado. O tempo do verbo está no passado e denota que, ao crer em Cristo, a pessoa torna-se uma possessão espiritual. Não precisa esperar essa possessão espiritual para além do túmulo, para depois da morte. Não, nós podemos e devemos desfrutá-la agora. Já somos possessão espiritual de Deus. Ele é o autor da bênção. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Em segundo lugar, o texto nos mostra sobre a natureza das bênçãos. Bênçãos espirituais. Deus prometeu a Israel bênçãos materiais. Porém, as nossas bênçãos são superiores por serem espirituais e eternas. Isso não significa que Deus não nos abençoa com bênçãos materiais, mas Ele concedeu a nós, através de Cristo, bênçãos que são superiores a essa. Eu creio que é por isso que Jesus disse que nós devemos ser fiéis no pouco, porque sobre o muito seremos colocados. Esse muito que Jesus fala são as bênçãos espirituais que estão preparadas para que nós desfrutemos de algumas delas aqui nesse mundo e muitas delas no mundo por vir. A entrada dos israelitas na Terra Prometida ilustra verdades da entrada em toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Passar pelo meio do Rio Jordão a seco, quando o rio estava na enchente, parece uma maneira estranha para se entrar na Terra Prometida. Mas eles entraram em Canaã pela fé e não pela vista. Josué mandou o povo partir logo que os sacerdotes levassem a arca, porém não deviam chegar perto, pois devia haver uma distância de 2.000 côvados entre a arca e o povo que a seguia. A razão da ordem é a seguinte: não cheguei a elas para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, vista que por tal caminho nunca passastes antes. Josué capítulo 3, versículo 4. Eles não podiam escolher o lugar de passar e nem a maneira de passar o Rio Jordão. Passaram pela fé através do caminho aberto pela arca. O Rio Jordão, quando na enchente, era para o povo de Israel uma barreira que não podia ser transposta. Mas quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram nas águas, abriu-se um caminho para o outro lado, para a terra de Canaã. Os sacerdotes levaram a arca até o meio do rio, enquanto o povo passava para o outro lado. Por que Deus ordenou tudo isso? Em Romanos capítulo 15, versículo 4,
o apóstolo escreveu: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A história da entrada do povo de Israel foi escrita para nos ensinar como nós podemos entrar na posse de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como o povo de Israel entrou em Canaã somente pela arca, assim também o homem só pode entrar na posse de toda sorte de bênção espiritual por Cristo e pela fé. A arca é uma figura de Jesus Cristo e simboliza a presença de Deus entre o seu povo. O Rio Jordão é uma figura da morte, mas não da nossa morte física. Alguns ensinam que o Rio Jordão simboliza a nossa morte física e que Canaã representa o céu. Os israelitas entraram em Canaã para guerrear e nós sabemos com certeza que não vamos guerrear ao chegarmos ao céu. Portanto, essa ilustração não é compatível com a revelação da palavra. Em primeiro lugar, o Rio Jordão é uma figura da morte de Cristo. Não da nossa morte, mas da morte de Cristo. A arca desceu no lugar mais profundo, no meio do rio, o lugar de morte, mas não ficou ali, pois subiu para o outro lado. Isso é figura da ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, é figura da identificação do crente com Cristo, na sua morte e ressurreição. Essa verdade é ensinada em Romanos capítulo 6. Embora estejamos no mundo, aos olhos de Deus, o crente já morreu com Cristo, tendo também sido sepultado e ressuscitado com ele. Em terceiro lugar, o texto nos ensina sobre a variedade das bênçãos. Quais são? Algumas das bênçãos descrevem-se nos versículos 4 a 14. Mencionam-se 7 bênçãos que temos em Cristo. Primeiro, escolhidos em Cristo, no versículo 4, predestinados, no versículo 5, aceitos no amado, versículo 6, redenção, no versículo 7, conhecimento do mistério da vontade de Deus, versículo 9, feitos herança, versículo 11, selados, no versículo 13. Então, há uma variedade de bênçãos que Deus preparou para nós, das quais 7 estão registradas aqui. O direito das bênçãos é a quarta realidade que o texto nos apresenta. Então, ao dispor do crente em Cristo, aliás, essas bênçãos, elas estão à disposição do crente em Cristo. A frase em Cristo e os seus equivalentes encontram-se 30 vezes nessa epístola. O apóstolo Paulo, ao referir-se à sua conversão, escreveu: e ser achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Filipenses 3:9. A pessoa que se abriga em Cristo encontra nele tudo o que precisa para a vida espiritual. Pois é nele que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. A frase em Cristo descreve a pessoa que confia em Cristo e na sua obra e não em si mesma. Todo o valor da eficácia de Cristo está atribuído a ele e é lançado na sua conta. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Bom, em último lugar, o texto nos fala sobre o lugar das bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. As regiões celestiais é uma expressão característica desta epístola, pois não se encontra nas outras epístolas do Novo Testamento. Trata da posição espiritual do crente em Cristo. Eu costumo dizer que as regiões celestiais é uma dimensão espiritual que está ao nosso redor, mas que é invisível aos nossos olhos. Nessa dimensão se movimentam os anjos e demônios e o próprio Deus, o Espírito Santo. Mas também é uma posição espiritual. Fisicamente, o crente está aqui no mundo, mas espiritualmente está nas regiões celestiais. Então, nós também nos movemos nas regiões celestiais no Espírito.
Essa posição, ela não depende da pessoa, mas ela provém da nossa união com Cristo, o que tornou-se possível pela morte do Senhor Jesus. Então, para concluir nosso estudo de hoje, na Epístola aos Efésios, há 5 referências às regiões celestiais, ou lugares celestiais. Primeiro, é o lugar de toda sorte de bênção espiritual, conforme o capítulo 1, versículo 3. É o lugar onde Cristo está, capítulo 1, versículo 20. Pela sua ressurreição e ascensão, Jesus Cristo está à direita de Deus, no lugar mais elevado de supremacia e poder. Também é o lugar onde espiritualmente está o crente em Cristo, capítulo 2, versículo 6. Pela sua união com Cristo, o crente está numa posição espiritual de grande privilégio. Em Cristo e com Cristo. Já temos aprendido que o crente, aos olhos de Deus, morreu com o Senhor Jesus e ressuscitou com ele. Mas agora aprendemos mais uma verdade, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nessa escritura, de Efésios capítulo 2, verso 6, aprendemos a verdade maravilhosa, que os crentes estão lá na pessoa de Jesus Cristo. Estamos assentados numa posição de autoridade com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. 2 vezes nos versículos 5 e 6 encontra-se a palavra juntamente. Juntamente com Cristo nos deu vida, versículo 5. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, versículo 6. A verdade aqui expressa não é que estaremos lá no futuro, mas que aos olhos de Deus já estamos lá em Cristo, no lugar de favor, no lugar de poder, no lugar de bênção. Estamos nessa posição em Cristo Jesus. É a posição invariável e constante, sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é o que sentimos, mas o que somos em Cristo. Não depende do nosso esforço, nem do nosso progresso, nem do nosso estado espiritual, mas depende do Senhor Jesus e do que ele fez na cruz. É pela sua união com Cristo que o crente já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a esfera de atividade espiritual do crente. E, em quarto lugar aqui, a maravilha da sabedoria de Deus manifestada na igreja em Cristo, neste tempo presente, é conhecida pelos seres celestiais nos lugares celestiais, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios capítulo 3, versículo 10. E a quinta referência às regiões celestiais, na Epístola aos Efésios, é a que diz que a batalha espiritual é travada nos lugares celestiais contra as forças espirituais. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. É o lugar onde travamos a luta contra as forças infernais. Canaã é a figura das regiões celestiais, onde podemos, pela fé e obediência à palavra de Deus, ganhar vitórias espirituais. Então, esse é o ensino que nós podemos colher de Efésios capítulo 1, versículo 3. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nosso próximo encontro, vamos falar sobre a obra da Trindade na redenção, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Então eu aguardo você para a nossa próxima aula do nosso curso em Cristo, uma carta da prisão, a carta de Paulo aos Efésios. Pai, que em nome de Jesus tu abençoes cada aluno, cada aluna da nossa escola. Eu oro agora para que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada ministério que tem se agregado a nós neste canal para acompanhar as aulas desse curso.
Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja de todo mal. É o que eu oro, que eu creio, que eu determino em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos alunos, queridas alunas, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Eu quero encorajar você a curtir o vídeo, se você gostou da aula, e também se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E se puder compartilhar com muitas pessoas este vídeo, você vai estar alegrando o nosso coração. E ao final, eu gostaria de divulgar para você este livro que se encontra à disposição de quem desejar na nossa livraria Palavra Viva. Teologia Sistemática Contemporânea, é um tratado de teologia sistemática, trazendo aqui grandes nomes da teologia, né, moderna. Júlio Andrade Ferreira, que é organizador, Luiz Berkoff, Karl Barth, Emil Brunner, Otto Piper, Oscar Cullmann, Albert Schweitzer e tantos outros grandes teólogos estão todos juntos neste livro para ensinar para você um pouco de teologia sistemática contemporânea. É uma bênção você poder adquirir este livro. Ele está aqui disponível para você por R$120, é o preço deste livro, mas você pode ganhar um desconto especial se você comprar através da nossa Livraria da Missão. Entre em contato conosco através do WhatsApp, que eu vou deixar aí na tela para você, e você pode encomendar este livro. Se você quer estudar teologia em casa, é uma grande oportunidade, bem mais barato do que você pagar um curso de teologia. E você vai ter acesso a todos esses autores aqui, que são homens de Deus e que vão trazer para você uma boa visão da teologia sistemática contemporânea, tá bom? Entre em contato conosco, faça o seu pedido e nós teremos prazer em atender. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro no nosso curso em Cristo, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.